gravar, tá? Oi. Bom dia, graça e paz a todos. Vamos brindar a vida, vamos brindar ao fôlego de vida. Estamos respirando, aleluia. Bendizer ao grande Deus, o eterno Deus maravilhoso. Hoje estamos no dia 197, para a glória de Deus, e vamos estar lendo Isaías, do capítulo 13 ao 17. Glória a Deus. A mensagem acerca da Babilônia que Isaías, filho de Amós, viu. Corra como uma bandeira sobre uma colina desmatada. Grite bem alto. Chame a atenção deles. Faça sinais para que entre em formação. Conduza-os ao centro nervoso do poder. Eu assumi o comando das forças especiais e já convoquei meus guerreiros de elite. Eles estão cheios de orgulhos e ansiosos para executar a minha ira e meu juízo. Os trovões descem monte abaixo como uma multidão enorme e ruidosa. Trovões de reinos em tumulto, nações se ajuntando para a guerra. O Senhor dos exércitos de anjos está convocando seu exército a fim de que se prepare para a batalha. Eles vêm de terras distantes e preenchem a linha do horizonte. É o Eterno em ação, com as armas de sua ira, pronto para destruir o país inteiro. Chorem, pois o dia do juízo do Eterno está próximo. Uma avalanche, morro abaixo, a destruição causada pelo Deus forte. Estão todos paralisados de pavor, apavorados e exaustos, contorcendo-se de dor, como a mulher em trabalho de parto. Estão horrorizados. Cada rosto que se vê parece saído de um pesadelo. Olhem agora, o dia do juízo do Eterno está chegando. Será um dia terrível, de ira e de castigo. Um dia para consumir a terra e varrer do mapa os pecadores. As estrelas no céu, o grande desfile de constelações, não serão nada além de buracos negros. O sol nascerá como um disco escuro e a lua como um vazio. Vou dar um basta à maldade na terra e encerrar os atos tenebrosos dos maus. Vou calar a boca dos arrogantes e dos orgulhosos. Ninguém dará mais um pio. Farei tropeçar os tiranos de nariz empinado. Eles cairão de cara no chão. A humanidade orgulhosa desaparecerá da terra. Farei dos mortais algo mais raro que pelo em ovo. E sim, farei que os céus tremam e a terra estremeça até os fundamentos, sob a ira do Senhor dos exércitos de anjos, no dia do juízo e do seu furor. Como a gazela perseguida, como ovelhas sem pastor, cada um se juntará ao seu povo e fugirá para um abrigo provisório. Mas péssimas notícias para os fugitivos. Eles morrerão ali mesmo. Gargantas cortadas, barrigas abertas ao meio, bebês atirados contra as rochas diante dos olhos dos pais, casas saqueadas, esposas violentadas. E agora veja isto: contra a Babilônia estou incitando os medos, um povo cruel que não liga para subornos de uma brutalidade que ninguém consegue aplacar. Eles massacram jovens e chutam bebês até a morte. E a Babilônia, o mais glorioso dos reinos, orgulho e alegria dos caldeus, acabará em fumaça e mau cheiro, como Sodoma, e sim, como Gomorra, quando Deus as destruiu. Ninguém mais viverá ali. Por gerações será uma cidade fantasma. Nem mesmo os beduínos armarão tendas ali. Os pastores darão grandes voltas para evitá-la, mas os animais selvagens dela gostarão, enchendo as casas desabitadas com assustadores sons noturnos. Os chacais farão dela sua morada, e fantasmas vão assombrá-las à noite, assombrá-la à noite. As hienas causarão horror com sua risada, e o uivo dos coiotes provocarão calafrios. A Babilônia está condenada, já não haverá demora. Mas não será assim com Jacó.
O Eterno terá compaixão de Jacó, mais uma vez vai escolher Israel e estabelecê-lo na própria terra. Outros povos serão atraídos e se arriscarão com eles. Os povos com que habitaram irão escoltá-lo na sua volta para casa. E Israel fará deles escravos, homens e mulheres na terra do Eterno, capturando os que o haviam capturado e dominando os que os tinham vencido. Quando o Eterno der tempo a vocês para se recuperarem do sofrimento, das dificuldades e da dura servidão que tiveram de suportar, divirtam-se com esta sátira sobre o rei da Babilônia. Você acredita? O tirano se foi. A tirania acabou. O Eterno quebrou o governo do ímpio, o poder do valentão, que sussurrou tanta gente. A implacável de crueldade marcou seu governo de violência, em que não faltava tortura e perseguição. E agora acabou. A terra está em paz e descansa. Agora todos podem gritar de alegria e cantar a plenos pulmões. Os pinheiros estão felizes e os cedros gigantes do Líbano aliviados dizem: desde que você foi cortado e derrubado, não há ninguém que possa nos derrubar. E os mortos do além estão agitados, preparando-se para recebê-lo. Os espíritos dos mortos preparam-se para saudar todos os nomes famosos da terra. Todos os reis sepultados vão se levantar do trono com discursos bem ensaiados, convites reais para a morte. Agora você não é nada, como nós. Sinta-se em casa conosco, os mortos. É para aí que a sua pompa e sua bela música a conduziu Babilônia, para as câmaras subterrâneas e secretas, um enorme colchão de larvas para seu descanso e uma coberta de vermes para aquecê-la. Que tombo você levou, Babilônia, estrela da alva, filha da alvorada, de cara no chão, na lama do mundo inferior está você, famosa por arrasar nações. Você disse a você mesma: vou subir até o céu e estabelecer meu trono acima das estrelas de Deus. Vou liderar a Assembleia dos Anjos que se reúnem no Santo Monte Zafon. Vou subir acima das nuvens e assumir o governo do universo. Mas nada disso conseguiu. Em vez de subir, você caiu. Caiu onde estão os mortos, no Sheol, o lugar mais profundo do abismo. Todos vão arregalar os olhos espantados. Será possível? Era esta que aterrorizava o mundo e seus reinos, que fez da terra uma paisagem lunar, arruinando as cidades e fazendo os prisioneiros mortos em vida? Os outros reis tiveram um enterro decente. Foram honrados com elogios fúnebres e postos no túmulo, mas você será jogada numa valeta como um cachorro sem dono, coberta de corpos em putrefação, de cadáveres de assassinatos indigentes. Seu cadáver será profanado, mutilado, não haverá funeral nem homenagens para você. Você deixou o país em ruínas, um legado de massacres. A descendência de sua vida pecaminosa nunca será mencionada. Esquecimento total. Prepare um lugar para a execução dos filhos dos perversos e elimine a linhagem de seus pais. É inaceitável que eles tenham um só metro quadrado de terra ou que profanem a superfície da terra com suas cidades. Eu vou interrogá-los, decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos, e arrancar da Babilônia seu nome e o dos sobreviventes, filhos e netos, é o decreto do Eterno. Vou transformá-la num pântano inútil e jogá-la ao porco-espinho. Depois, vou varrê-la do mapa, é o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. O Senhor dos Exércitos de Anjos diz: exatamente como planejei, assim vai acontecer. Assim como está no projeto, será a execução. Vou despedaçar o assírio que atravessar minha terra e pisá-lo no pó dos meus montes. Vou acabar com esta escravização do mundo inteiro e aliviar o peso da opressão de todos os ombros. Este é o plano planejado para o mundo inteiro, e esta é a mão que vai executá-lo, atingindo todas as nações. O Senhor dos Exércitos de Anjos fez os planos. Quem pode frustrar esses planos? É dele a mão que se estendeu. Quem pode afastá-la?
No ano em que morreu o rei Acás, veio esta mensagem: parem com isso, filisteus. É cedo demais para festejar a derrota do seu opressor. Dos espasmos de morte daquela serpente surgirá outra pior, e desta uma pior ainda. Os pobres não terão com o que se preocupar. Os necessitados vão escapar do terror, mas vocês, filisteus, serão lançados na penúria, e os que não morrerem de fome, Deus os matará. Lamentem e gritem, cidade orgulhosa. Caia e se prostre com temor, Filístia. No horizonte ao norte, a fumaça de cidades queimadas, rastro de um destruidor brutal e disciplinado. O que se deve dizer a estranhos que fazem perguntas? Digam a eles: o Eterno estabeleceu Sião. Nela, os necessitados e atribulados encontram refúgio. Uma mensagem acerca de Moabe. A vila de Ar, em Moabe, está em ruínas. Foi destruída num ataque noturno. A vila de Kir, em Moabe, está em ruínas. Foi destruída num ataque noturno. A vila de Dibon sobe ao seu tempo nos montes, sobe para lamentar. Moabe chora e grita de dor por Nebo e Medeba. Toda a cabeça está rapada, toda a barba foi cortada, vão para as ruas usando preto, sobem os telhados, juntam-se nas praças, todos em lágrimas, todos em aflição. As cidades de Esmon e Eleale choram alto e muito. O som se ouve até Jaaz. Moabe soluça, sacode de aflição, a alma de Moabe treme. Oh, como lamento por você, Moabe. Os fugitivos correm em massa para Zoar e depois para Eglat-Selísia, sobem chorando pelo caminho de Luíte, na estrada para Oronaí. Levantam um clamor pela perda. As fontes de Nirim secaram. O capim está seco, os brotos murcharam, nada cresce. Eles partem com todas as posses nos ombros, tudo o que possuem, fazendo o melhor caminho através do riacho dos salgueiros em busca de segurança. Gritos comoventes ressoam por Moabe, soluços de dar frio na barriga se ouvem até Eglaim, soluços de doer o coração podem ser ouvidos em Beer-Elim. As águas de Dibon formam cristas de sangue, mas Deus reservou coisas ainda piores para Dibon. Um leão para acabar com os fugitivos, para varrer do mapa os sobreviventes. Envie um presente de cordeiros, diz Moabe, aos líderes em Jerusalém. Cordeiros de Selá, enviados pelo deserto para comprar o favor de Jerusalém. As vilas e o povo de Moabe tiveram grande perda. São como pássaros recém-chocados e expulsos do ninho, batendo as asas desesperadamente na margem do rio Arnon, incapazes de cruzá-lo. Digam-nos o que fazer, ajudem-nos, protejam-nos, escondam-nos, deem aos refugiados de Moabe um refúgio entre vocês. Seja um porto seguro para aqueles que estão fugindo dos campos de matança. Quando tudo isso passar, responde Judá, e o tirano estiver derrubado e a matança terminada. Quando todos os sinais de crueldade estiverem desaparecidos, um novo governo de amor será estabelecido na respeitável linhagem de Davi. Um governante confiável assumirá o governo, um governante comprometido com a justiça, um governante que logo porá tudo em ordem. Nós ouvimos, aliás, todos ouviram do orgulho de Moabe, que é famoso por seu orgulho, arrogante, presunçoso, insuportável, cheio de vanglória. Agora, para variar, deixe que Moabe se lamente enquanto houver o escárnio dos vizinhos. Que vergonha! Que coisa terrível! Acabaram-se os finos bolos de frutas e os doces de Kir-Aresete. Os campos verdejantes em Esbom estão secos. As belas vinhas de Sibma murcharam. Vândalos estrangeiros esmagaram e arrancaram as famosas videiras, que antigamente se estendiam até Jazá, até o limite do deserto. Arrancaram as colheitas em todas as direções.
tão longe quanto os olhos podem enxergar. Vou me juntar ao lamento, vou chorar com Jazar, chorar pelas vinhas de Sibma. E sim, Esbom e Eliale, vou misturar minhas lágrimas com as de vocês. Os gritos de alegria da colheita se foram, em vez de cânticos e celebração, silêncio mortal. Já não se ouve aquelas risadas nos pomares, nem os cânticos a plenos pulmões dos trabalhadores da vinha. Em vez do alvoroço e do barulho do animado trabalho no campo, só há silêncio, mortal e aterrorizante. As cordas do meu coração palpitam por Moabe como as cordas de uma harpa, e minha alma tem pena de Kir-Erés. Quando Moabe se arrasta até o santuário para orar, apenas desperdiça tempo e energia. Ir ao santuário e orar por alívio é inútil, nada acontece. Essa é a mensagem anterior do Eterno para Moabe. A mensagem atualizada do Eterno é: em 3 anos, não mais que o período de engajamento de um soldado, a presença marcante de Moabe terá desaparecido. Esse esplêndido balão de ar estará furado. E em vez de uma população alegre, haverá apenas alguns andarilhos se arrastando para mendigar uma esmola. Uma mensagem acerca de Damasco. Observem isto. Damasco estará arruinada, já não existe como cidade, é um monte de pó e entulho. Das suas cidades sumiram as pessoas. Ovelhas e cabras vão entrar e tomar conta desses lugares como se fossem as donas, e de fato serão. Não sobrou nem sinal das fortalezas de Efraim. Não há traço de governo em Damasco. O que sobrou da Síria? O mesmo que restou de Israel. Não muito. É o decreto do Senhor dos Exércitos de anjos. Está chegando o dia em que o vigor e o esplendor de Jacó se apagarão, e seu corpo sadio se tornará um esqueleto. A terra ficará vazia como um campo em que a colheita foi feita à mão. Será como uns poucos montes de cevada, deixadas no próximo vale de Refaim, depois da colheita, ou como 2 ou 3 azeitonas maduras esquecidas no topo da oliveira, ou como 4 ou 5 maçãs, que os que colhem não conseguirão alcançar. É o decreto do Eterno de Israel. Sim, está chegando o dia em que meu povo vai recolher aquele que os fez. Eles vão olhar demoradamente para o Santo de Israel, vão perder o interesse em tudo o que fizeram, altares e monumentos e rituais, a religião feita em casa e feita à mão, por mais impressionante que sejam. Sim, está chegando o dia em que suas cidades fortificadas serão abandonadas. É exatamente as mesmas cidades que os heveus e os amorreus abandonaram quando Israel invadiu a terra, e a terra ficará vazia, desolada. E por quê? Porque vocês se esqueceram do Deus da sua salvação. Não se lembraram da rocha de refúgio. Por isso mesmo, que sejam muito religiosos, plantando todo tipo de arbustos e árvores para honrar e influenciar os deuses da fertilidade. Mesmo que os façam crescer tão bem, rebentando em botões, brotos e flores, nada adiantará. Em vez de colheita, vocês terão apenas aflição e dor sobre dor. Oh, não, trovões, uma multidão trovejante, com a arrebentação das ondas do mar, nações bradando, gritando, como o bramido de uma grande queda de água, como o estrondo de uma catarata. Mas Deus vai silenciá-los com uma palavra, vai soprar e afastá-los como folhas mortas, como a penugem de um espinheiro. Na hora de dormir, o terror enche o ar. Pela manhã já se foi, não se vê mais o seu sinal. É isso que acontece com os que queriam nos arruinar. Esse é o destino dos que nos perseguiam. Aleluia!